Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Eu transmito sempre a liturgia universal da Igreja Católica Apostólica Romana. É uma mesma palavra no mundo inteiro, os mesmos textos. Olha que beleza! Só na Igreja Católica para acontecer isso, né? Mesma palavra no mundo inteiro. Eu faço isso para auxiliar, colaborar com os meus amigos presidentes de celebrações e também para evangelizar, conforme mandou Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode também ir ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Ou digitar Paulo Roberto Maciel, repete o Maciel, Maciel, aí vai dar tudo certo. Você vai ao Facebook, ao blog. Liturgia referente ao domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, dia 30 de junho de 2024. Na verdade, o dia de São Pedro e São Paulo é 29, mas no dia 29 houve apenas a vigília e a solenidade ficou para o domingo. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha e no rito da celebração temos o glória, o creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade. São os dois santos pilares da igreja no mundo inteiro. Dois apóstolos. Antífona da entrada. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Oração do dia. Coloque suas intenções, rezemos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao salmo de resposta. É o salmo responsorial número 33.
33 na Bíblia Latina e 34 na de tradução da hebraica. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repitamos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. É o Salmo 34 ou 33 na latina. Versículo 2 ao 3º, 4 ao 5º, 6 ao 7º, 8 ao 9º, refrão, versículo 5º. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repitamos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura da segunda epístola de São Paulo ao discípulo Timóteo, capítulo 4, versículos do 6º ao 8º, 17 ao 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Mateus 16, versículo 18, e vamos proclamá-lo com Mateus 16, versículos do 13 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre esse texto. Depois temos também uma reflexão sobre os Atos dos Apóstolos. O texto do Evangelho é Mateus 16, versículos do 13 ao 19. A solenidade de São Pedro e São Paulo recorda a vida e a ação destes dois homens que cooperam com a ação do Espírito para que a mensagem de Jesus pudesse permanecer viva. O Evangelho deste dia traz a pergunta de Jesus: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que é apresentada com um desejo fundamental do amor que se revela ser reconhecido. A resposta de Pedro e Paulo a esta pergunta foi o que os levou a dar testemunho de Jesus até a entrega da própria vida. Esta celebração recorda que o verdadeiro santo é Deus, e todos os homens e mulheres de boa vontade, mesmo carregando suas fraquezas, são convidados a participar da santidade de Deus, revelando ao mundo o que a graça de Deus realiza na vida daqueles que a Ele se confiam. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, 2013. Vamos lá, uma pequena reflexão. Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Meditação. Quando este texto foi escrito, Pedro já tinha dado a sua vida por Cristo em Roma. Jesus não o rejeitara porque o tinha traído na paixão, nem tampouco abandonou Paulo porque tinha perseguido sua igreja. Jesus valorizou os dons de ambos e eles reconstruíram sua vida e construíram a igreja. Oração. Senhor, também me entregastes vossos dons, que eu não desanime por causa de minhas falhas constantes, mas com vossa graça me levante e vos sirva nos irmãos. Ação. Quando errar, aceitarei ser corrigido e procurarei valorizar os dons que vós me deste, meu Senhor. Mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Temos aqui a reflexão que está, deixa eu ver, no livro, já falei, né? O livro Dia a Dia com o Evangelho está na página 231. Pescador da Galileia, Simão Pedro responde ao chamado de Jesus, que logo lhe dá o apelido de Cefas, que significa rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo de discípulos, a igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus. Em Roma, sofre martírio por volta do ano 64. De perseguidor dos cristãos, o apóstolo de Cristo, Paulo, de perseguidor dos cristãos aos apóstolos de Cristo, Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. 4 grandes viagens apostólicas foram realizadas por ele. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos e orientações pastorais. Sofreu martírio em Roma no ano 67. Então, quase na mesma época de Pedro. Pedro um pouquinho antes. Pedro e Paulo são considerados pedras fundamentais da fé cristã. O Papa é considerado sucessor de Pedro. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br.
Ergue-te depressa. É o título da reflexão, baseado em Atos 12, versículos do 1 ao 11. Em 29 de junho de 2022, o Papa Francisco fez uma homilia na solenidade de São Pedro de São Paulo, da qual transcrevemos alguns trechos. É o que diz Santinha aqui. Vamos lá aos trechos. Revive hoje na liturgia da igreja o testemunho de dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. O primeiro, que o rei Herodes metera na prisão, ouve o anjo do Senhor dizer-lhe: ergue-te depressa, Atos 12, versículo 7. O segundo, resumindo toda a sua vida e apostolado, diz: combati a boa batalha. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Tendo diante dos olhos estes dois aspectos, erguer-se depressa e combater a boa batalha, perguntemo-nos: que podem eles sugerir à comunidade cristã de hoje, empenhada no processo sinodal em curso? Antes de mais nada, os Atos dos Apóstolos falam-nos da noite em que Pedro foi libertado das correntes da prisão. Um anjo do Senhor tocou-lhe o lado enquanto dormia, despertou-o e disse: ergue-te depressa. Desperta-o e pede-lhe para se erguer. Esta cena evoca a Páscoa, porque aqui encontramos dois verbos usados nas narrações da ressurreição: despertar e erguer-se. Significa que o anjo despertou Pedro do sono da morte e o impeliu a erguer-se, isto é, a ressurgir, a sair para a luz, a deixar-se conduzir pelo Senhor para superar o limiar de todas as portas fechadas, conforme Atos 12, versículo 10. É uma imagem significativa para a igreja. Também nós, como discípulos do Senhor e como comunidade cristã, somos chamados a erguer-nos depressa para entrar no dinamismo da ressurreição e deixar-nos conduzir pelo Senhor ao longo dos caminhos que Ele nos quiser indicar. Sentimos ainda tantas resistências interiores que não nos deixam pôr em marcha. Tantas resistências, às vezes, como igreja, somos dominados pela preguiça e preferimos ficar sentados a contemplar as poucas coisas seguras que possuímos, em vez de nos erguermos a fim de lançar o olhar para o horizonte, para horizontes novos, para o mar alto. Muitas vezes estamos acorrentados como Pedro no cárcere, assustados pelas mudanças e presos à corrente dos nossos hábitos. Mas assim cai-se na mediocridade. Assim cai-se na mediocridade espiritual. Corre-se o risco de ir sobrevivendo. Mesmo na vida pastoral, esmurece o entusiasmo da missão. E em vez de ser sinal de vitalidade e criatividade, a impressão que se dá é de tibieza e inércia. Uma igreja sem correntes nem muros, onde cada qual se possa sentir acolhido e acompanhado, onde se cultive a arte da escuta, do diálogo, da participação, sob a única autoridade do Espírito Santo. Uma igreja livre e humilde, que se ergue depressa, que não adia, não acumula atrasos face aos desafios de hoje, não se demora nos recintos sagrados, mas deixa-se animar pela paixão do anúncio do Evangelho e pelo desejo de chegar a todos e a todos acolher. Temos aqui um sério desafio para acordar paroquianos sonolentos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Desperta tu que dormes. Efésios 5, versículo 14. Vamos a mais detalhes sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. Temos aqui, conforme o site da Comunidade Católica Canção Nova, a grande festa de São Pedro e São Paulo foi instituída no século IV, antes mesmo da definida data do Natal. E de costume rezam-se 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos santos estiveram por um tempo escondidas. Na Igreja do Brasil, esta solenidade é celebrada no domingo, onde
coincide com o dia do Papa. Por isso, nesse dia, partilhemos sobre a vida de São Pedro e vamos discorrer sobre a outra coluna da igreja primitiva, São Paulo. Nascido em Tarso da Sicília, possuía um nome judeu, Saulo, e outro romano, Paulo. E este era um cidadão romano. Foi para Jerusalém, onde recebeu sólida formação nas Sagradas Escrituras e no cumprimento da lei, ao ponto de tornar-se um fariseu modelo. Antes de perseguidor dos cristãos, Paulo era um perseguidor, aliás, um perseguido por Jesus Cristo. Por isso foi alcançado pelo Senhor quando caiu do cavalo e começou a encontrar progressivamente sua vocação de servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Ele mesmo escreveu isso a Tito, capítulo 1, versículo 1. São Paulo, a partir de Antioquia, no país chamado Síria, foi quem, com Barnabé, realizou 3 grandes expedições missionárias com o objetivo de anunciar a boa nova para os gentios, além de visitar e firmar suas comunidades, ora pessoalmente, ora com suas cartas pastorais, isto como uma perseverante luta por causa de Jesus e a igreja. Foi ele mesmo quem testemunhou antes de seu martírio por decapitação em 67 em Roma: combati o bom combate e terminei minha carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Vamos a outros santos do dia 30, porque na verdade São Pedro e São Paulo são do dia 29, mas a missa na Igreja Católica é transmitida no domingo, é oficiada no domingo, onde mais fiéis podem participar. Santo do dia 30 de junho, São Basílides, soldado e mártir, do ano 202, tendo procurado proteger Santa Potamiena dos ultrajes de homens impudicos, enquanto a conduzia ao suplício, acabou por se converter a Cristo. E recebeu também São Basílides a palma do martírio. Santa do dia 30 de junho, Santa Erentrudes, abadesa, faleceu em 718. São Ruperto encarregou-lhe o mosteiro de Nomberg, na Áustria. Como abadesa, introduziu a regularidade monástica, aprimorando a vida de oração, da qual era exemplo. Santo do dia 30 de junho, São Teobaldo, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também eremita. Faleceu em 1066, proveniente de nobre família da França, trocou as honras e riquezas por uma vida de mendicância e contemplação. Santo do dia 30 de junho, São Ladislau, rei da Hungria, faleceu em 1095, restabeleceu as leis cristãs promulgadas por Santo Estevão, reformou os costumes, dando ele mesmo exemplo de uma vida virtuosa. Santo do dia 30 de junho, Santo Otão, faleceu em 1139, foi bispo de Bamberg, na Alemanha. Otão evangelizou com grande zelo os pomeranos. Santo do dia 30 de junho, Santo Adolfo de Osnabrück, bispo, faleceu em 1224, após ter sido eleito bispo de Osnabrück, Alemanha. Continuou levando a austera vida cisterciense que abraçara no mosteiro de Altenkamp. Santo do dia 30 de junho, São Vicente d'Oyen, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir, faleceu em 1838, foi um religioso dominicano, decapitado em Hai Duong, no Vietnã. Isso aconteceu no tempo do imperador Minh Mang. Santo do dia 30 de junho, Beato Januário Maria Sarnelli, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, faleceu em 1744. Conhecendo Santo Afonso de Ligório, tornou-se redentorista. Ambos viajaram em missões pela Itália.
Santo do dia 30 de junho, beato Zenão Kovalik. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1941. Zenão foi sacerdote redentorista, morto na prisão em Lviv, na Ucrânia. Santo do dia 30 de junho, beato Basílio Velikovsky, bispo e mártir. Faleceu em 1973. Religioso redentorista, bispo de Leopoli, na Ucrânia. Foi duramente atormentado e perseguido por haver exercido clandestinamente seu ministério. Esse bispo e mártir, Basílio Velikovsky, morreu no exílio em Winnipeg, no Canadá. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, afinal de contas, ele é o nosso Pai eterno. E o Pai eterno, assim como o Pai na terra, quer o melhor para o seu filho, mesmo que seja um não. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor, Senhor, vem. É o juízo final. Esteja pronto, se você quiser viver a eternidade com os santos, os anjos de Deus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma vida sem doenças, sem tristeza, uma vida glorificada, com corpos renovados e também uma terra renovada. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.